Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Vamos lá então, nós estamos lendo um livro, A Doutrina Bíblica dos Anjos, o estudo sobre a natureza e ofício dos seres celestes, escrito por Severino Pedro da Silva. O vídeo de hoje é o vídeo parte 13, que é: os anjos são seres visíveis? Está fazendo uma pergunta. Vamos lá então. Os anjos são seres visíveis? Existe grande discrepância entre os pensadores da Bíblia no que diz respeito à corporação ou à incorporação angelical. Há quem sugere que tais seres são visíveis, mas que nossos olhos não foram feitos para vê-los. A visão humana foi ajustada apenas para uma pequena porção das ondas luminosas e está longe de ser perfeita ou completa. Tem um pessoal que defende isso. Porém, mesmo havendo certas percepção de que os anjos sejam seres visíveis, isso deve se prender apenas dentro dos limites do campo espiritual ou metafísico. Mas, embora seja tais como acabamos de descrevê-los, isto é, invisíveis aos olhos humanos, os anjos em certas ocasiões têm aparecido com forma humana. Hebreus capítulo 13, verso 2. Isto prende-se exclusivamente às ordens do Eterno, que, segundo diz, permitiu que os olhos humanos focalizassem os raios de luz celestes para realmente ver os corpos celestes dos anjos tais como eles são. Miller, Tudo sobre Anjos, diz: em cenas ocasiões, os anjos tomaram forma humana e foram vistos com frequência com aparência física e roupas de acordo com a civilização da época, que era objeto da divina visitação. Isto não se limitou ao passado, o mesmo acontece hoje em dia. Interessante isso aqui. Observamos aqui, eu já ouvi alguns testemunhos que dá força para que esse cara aqui escreveu, pessoas que tiveram algumas experiências assim, testemunhos, com praticamente era um anjo, tudo indica que era um anjo. Vamos continuar. Observamos aqui alguns pontos importantes sobre isso e depois façamos um julgamento do significado do pensamento. Comparando-os com a existência humana e animal, os anjos podem ser dizer incorpóreos, mas apenas no sentido que não têm uma organização mortal. As escrituras dão a entender que os anjos têm uma corporificação, o Eterno e o Espírito, mas quando o Messias se dirigiu aos judeus, ele disse do Pai: vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer. João capítulo 5, verso 37. É essencial que um espírito tenha forma localizada, determinada e espiritual. Jó capítulo 4, verso 15 e 16. Isso parece dar a entender que os anjos são revestidos de corpos espirituais como os que nós não prometidos, como os que a nós são prometidos. Portanto, talvez se possa entender que, apesar de os anjos serem espíritos possuindo corpos espirituais, nem todos os espíritos
são anjos. Isso aqui é interessante. Nem todos os espíritos são anjos. Os judeus, por exemplo, faziam essa distinção. Em Atos capítulo 23, verso 9, diz: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistimos ao Eterno. Isso aqui é interessante, pessoal. Existe os espíritos imundos que eles entram nas pessoas, né? Esses espíritos, eles não são anjos, né? Tem pessoas que pensam que é anjo, né? Um exemplo, já ouvi pessoas falar: Satanás está possuído na pessoa. Isso aí é fake, entendeu? Vamos continuar. Por consequente, os demônios já não devem ser concebidos da mesma maneira ou ordem. Eles não possuem corpos de ordem alguma, eles são espíritos e, como tais, não pertencem, portanto, à categoria ou à ordem angelical. Isso aqui é interessante. Os demônios aqui é de outra categoria, entendeu? Isso aqui eu consegui compreender isso já também. Talvez que num passado remoto tenha pertencido a tal ordem angelical, mas a semelhança de seu príncipe, Satã, foram rebaixados para uma categoria inferior, isto é, perderam seu primitivo estado de configuração. Eu não acredito nisso aqui, né, que eles eram anjos e eles foram transformados em demônios. Eu não, apesar que esse nome demônio é um nome assim, não é um nome correto, né? Em hebraico não chama demônio, né? Nem em grego, se não me engano. Mas eu tenho uma outra teoria sobre isso, mas depois nós falamos sobre isso. Vamos continuar. Então, aqui você terminou aqui, então, esse aqui. Deixa só esse finalzinho. Aqui ele fala assim, ó: talvez que um passado remoto tenha pertencido a tal ordem angelical, mas a semelhança do seu príncipe foram rebaixados para uma categoria inferior, isto é, perderam seu primitivo estado de configuração. Eu acho que dá tempo de eu falar aqui, ó, o que eu entendo sobre os demônios. Os demônios não são anjos, são conhecidos como espíritos malignos, aqueles que entram nas pessoas e saem. Eles têm força, né, sob uma força maior que a do homem. E, Alex, como é que eles surgiram? Tem uma teoria que fala que eles surgiram na época ali antes do dilúvio, né? Eles, lá em Gênesis, quando os filhos do Eterno se tiveram algum tipo de contato com as filhas dos homens, né, nasceram crianças, né? E essas crianças, eles nasceram com um superpoder híbrido, entendeu? É interessante, tem até filmes que falam sobre isso, né? E aí esses pessoal que nasceram, né, que foi muitos que nasceram, eles procriaram, então eles eram estatura gigante, né? Eles estavam dominando praticamente a terra, fazia muito mal, né? E foi um dos motivos, né, do Eterno ter destruído, porque aquela espécie ali de pessoa não era a que veio de Adão e Eva, entendeu? E aí o Eterno exterminou eles, todo mundo, entendeu? Separou uma família, né, que estava pura ali, que é Noé e seus filhos, e o restante destruiu tudo, né? E aí começou uma nova população, cresceu novamente, né? Então essa é a minha teoria. Eu acredito que essa é a mais convincente. E aí esses híbridos que morreram, esses seres que morreram, né, os espíritos deles, pelo fato de não ter vindo do Eterno, que quando uma pessoa morre, o espírito vai para o Eterno, né?
o espírito não votou, ele fica aqui, o espírito vagando aí, né? Então eles estão aí vagando sobre a Terra, né? Interessante isso aí, é uma teoria, né, pessoal? Eu acredito nisso, beleza? Fique na paz e até o próximo vídeo. Um abraço do irmão Alex.